Amém? O crescimento em graça, você quer saber como é que a gente cresce em graça? Não é pecando mais. A igreja hoje não é acusada disso, por quê? Porque a igreja hoje prega um outro evangelho. Um outro evangelho que não é o evangelho que Paulo pregava. O evangelho da graça, a palavra da fé. A igreja prega um outro evangelho. É o evangelho da culpa, da acusação, das obras. Você tem que fazer, se você não fizer, Deus não abençoa. E você tem que sentir, você tem que reconhecer a sua culpa, você tem que se analisar e olhar e confessar os seus pecados. E você tem que fazer aquela lista imensa. Você tem maldições que têm que ser quebradas. E aí a gente vira crente supersticioso. Não mais crentes da palavra, mas crentes da superstição. E a gente precisa voltar a Atos, capítulo 1 e 2, e sermos uma igreja da palavra, uma igreja que ama a palavra, que aprecia a palavra, que entende a palavra, que sabe interpretar a palavra de modo sadio, de modo bíblico, de forma que a gente mostre ao mundo que Deus é bom em todo o tempo. Como é que eu faço então para crescer em graça? A Bíblia nos mostra, Jesus mostra isso, eu vou mostrar para você. Você quer crescer em graça, não precisa pecar mais. Para crescer em graça, você tem que entrar no descanso. Quando você entra no descanso, a graça se manifesta de forma abundante. No estresse não há descanso, na preocupação não há descanso, mas quando você se assenta com Cristo em lugares celestiais, aí a graça flui de maneira abundante. Primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia é em Gênesis 6:8, porém Noé achou graça diante de Deus. O nome Noé, no hebraico Noar, significa descanso. Ou seja, aonde há descanso, a graça se manifesta de forma abundante. Amém, gente? Descanso, o que é descanso? Descanso é fruto de confiança. Confiar em Deus é manifestar diante dele uma fé radical. Eu creio porque creio, que pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado. Eu creio porque creio, que Jesus levou sobre si todas as maldições, e hoje eu não posso mais viver debaixo de maldição alguma. Eu creio porque creio, que Jesus na cruz se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me torne rico. Fé radical, Deus espera de nós isso, a fé de Abraão, uma fé radical. Eu preciso exercitar a minha fé, crer na palavra 100%. Eu não entendo tudo que a Bíblia diz, mas eu creio em tudo que a Bíblia diz. Eu preciso de manifestar essa fé. Quanto mais você confia, mais você descansa. Quanto mais você desconfia, mais estresse você tem. Quanto mais você confia, quando você cresce, por isso a importância de você crescer no conhecimento da palavra. Quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece o caráter de Deus, quem Ele realmente é. Não mais o que fulano diz, não mais o que o teólogo pensa, mas aquilo que a palavra de Deus diz a respeito dele. Quando você conhece isso, isso traz para você confiança. E a minha confiança e a sua confiança tem que ser: Deus cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Amém? Ele cumprirá tudo na minha vida, Ele cumprirá tudo. Quanto mais você confia, mais você cresce em graça. Deus nos capacita para trabalhar, para nós sermos bem-sucedidos. Amém, mas o seu sucesso não virá dos diplomas que você tem, dos cursos que você fez. Se você tem a oportunidade de se capacitar para o seu trabalho, ótimo, fazer curso no Brasil, fora do Brasil. Pastor, mas então eu tenho que vencer pelos meus diplomas. Pelo seu diploma você não vai vencer nunca. Se você tem diploma, você está mal. Mas entenda só o seguinte: você pode fazer tudo isso, mas não é nada disso que vai te levar ao sucesso. O que vai te levar ao sucesso é a graça de Deus fluindo abundantemente na sua vida. Tudo isso é importante. Deus, Ele capacita você, e deixa eu dizer para você uma coisa: Deus, Ele já te capacitou, e Ele quer que você seja o melhor naquilo que você faz. Deus te capacitou para ser o melhor naquilo que você faz. Fé radical, creia nisso, toma posse disso nessa noite. Deus te capacitou para ser o número 1, para ser o melhor naquilo que você faz. Não depende dos seus diplomas, não depende dessa capacitação. Se você tem a capacitação, ótimo, mas Deus quer te colocar como cabeça, não com cauda. Ele já te capacitou para você ser o melhor naquilo que você faz. Aleluia! Vou repetir mais uma vez, porque tem gente que não entendeu. Deus já te capacitou para que você seja o melhor naquilo que você faz. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele nos capacita para trabalhar, para sermos bem-sucedidos, mas Ele não quer que você ande oprimido pelo estresse.
que você ande debaixo da opressão do estresse. No jardim do Getsemane, a Bíblia diz para nós que Jesus suou gotas de sangue. Por que ele suou gotas de sangue? Estava muito estressado, tão estressado que o suor chegou a virar sangue. Ok, maravilha. Só que você tem que entender que, diferentemente do que as pessoas pensam, Jesus não estava estressado com o estresse da cruz. Jesus já sabia que ia para a cruz antes de nascer. A Bíblia diz que esse plano foi estabelecido antes da fundação do mundo. Que Deus, no livro de Apocalipse, diz que Deus chamou Jesus de cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Jesus foi o único bebê que nasceu para morrer. Jesus não nasceu para ser um engenheiro, para ser um carpinteiro, para ser nada. Ele nasceu com um único objetivo: morrer na cruz. Então a cruz jamais causou em Jesus preocupação, estresse, porque ele já sabia disso, ele veio ao mundo para isso. Que estresse era esse, pastor? Era o meu e o seu estresse. Lembre-se do seguinte, lá no jardim do Éden, Deus disse para Adão: Adão, por causa do teu pecado, o mundo está debaixo de maldição. A terra vai começar a produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos e ervas daninhas, e você vai tirar o sustento da terra na base do suor do seu rosto. Agora, num outro jardim, o jardim do Getsemane, Jesus sua, não mais agora no jardim do Éden, mas no jardim do Getsemane. E Jesus, o último Adão, agora também no jardim, sua gotas de sangue, quebrando a maldição do jardim do Éden. Ou seja, Jesus nos redimiu do estresse, da preocupação, já no jardim do Éden, suando gotas de sangue. Ele nos redimiu do estresse. Por isso, você pode ter 1000 motivos para se estressar do lado de fora, mas do lado de dentro você tem que estar protegido pela graça, pela fé, para você andar em paz, para você andar na paz, no descanso. Amém? Aleluia! Todas as vezes que você se esforça para entrar no descanso, o diabo vai lançar pensamentos do tipo: como é que você se atreve a pensar no cristianismo em termos de prosperidade, quando há tantos irmãos na fé sofrendo fome lá do outro lado do mundo? O diabo vai mandar esses pensamentos. Como é que você se atreve a pensar no cristianismo em termos de cura, quando há tantos crentes fiéis morrendo de câncer nos hospitais? Aí você começa a dar ouvido a esse tipo de coisa, você começa a levantar do lugar de descanso. É verdade, Jesus, tanta gente sofrendo, só eu aqui pensando em prosperidade, eu sou um egoísta desgraçado mesmo, meu pai. Presta atenção, quem está mandando esse pensamento para você, não é Deus, não é nem a sua carne, é o inferno. O que tem uma coisa a ver com a outra? Porque alguém santo, maravilhoso, que até é pastor, está morrendo de câncer, isso significa que Deus não quer te curar? Você precisa entender uma coisa: quando você recebe o ensino correto, isso te leva a práticas corretas. Ensinos errados levam a práticas erradas. Se você vai à palavra e vê que a palavra promete que pelas pisaduras do Senhor você foi sarado, você tem o direito de cobrar isso de Deus. Entenda o seguinte: pode parecer uma frase arrogante, pode parecer uma frase até desrespeitosa, mas ouça só: se Deus quer toda a honra, toda a glória, todo o louvor, então Ele tem que fazer todo o trabalho. Se é um pouco para Ele, se Ele faz 90% e deixa 10% para mim, então um pouco da honra, da glória e do louvor tem que vir para mim, pelo menos 10%. Porque afinal de contas eu fiz a minha parte. Não, se Deus quer receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Ele também tem que fazer todo o trabalho. A verdade, a batalha é do Senhor, não é tua. Não é sua. Deixa Deus trabalhar. Saia do estresse. Assuma uma postura de calma e de paz no seu interior, porque Deus está no controle. Você pode, lembre-se do seguinte: Davi, ele bateu esse papo com ele próprio. Ele teve que olhar para dizer: ei, alô, minha alma, por que você está estressada? Por que estás abatido, ó minha alma? E você tem que bater esse papo com você de vez em quando. Lembre-se que o homem é um espírito, que possui uma alma e habita num corpo. Corpo, na linguagem do Novo Testamento, no grego, é soma, a parte física. O problema do corpo vai ser 100% resolvido na ressurreição. A Bíblia diz que quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar e vamos ter um corpo glorificado. O corpo glorificado não precisa mais malhar, não precisa fazer dieta, não precisa emagrecer, não envelhece, não tem mais artrite, não tem mais artrose, não tem mais dor nas costas, não tem mais nada.
O corpo glorificado não precisa pintar o cabelo, não precisa fazer chapinha, não precisa fazer escova. Aleluia. Mas isso é para a ressurreição. O problema do espírito já foi resolvido. Você em Cristo é uma nova criatura, 0 quilômetro no seu espírito. No meio dos dois sobra a alma, psique. Psique, alma, é fonte de pensamentos, emoções, sentimentos. E o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 12, que nós devemos renovar a nossa alma. Porque é a mesma coisa. A nossa mente, a nossa psique, a nossa alma. Nós precisamos renovar a nossa alma na palavra para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque a alma é o lugar onde se estabelece o estresse. E é na alma que tem que reinar a paz. Amém? A alma precisa... Ouça o seguinte, se você tenta ajudar um pintinho ou uma tartaruguinha a sair do ovo, pintinho sai, tartaruguinha sai, anda um pouquinho, entrega o espírito e morre. Não, coitado do pintinho, está meia hora ali, batendo na casca do ovo, querendo sair, vou dar uma ajuda. Você quebra a casca para ele sair mais rápido. Coitado da tartaruguinha, eu quero cooperar com o projeto Tamar. Vou ajudar aqui a tartaruguinha a sair. Você ajuda, a tartaruguinha anda, morre. Porque no esforço para sair de dentro daquela casca, são produzidas substâncias no corpo da tartaruga ou do pintinho que faz com que ele viva. Entenda o seguinte, por favor, não fique tentando ajudar Deus, porque lá na frente quem vai ser prejudicado é você mesmo. Deixa Deus ser Deus, não tente ajudar Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus abrir as portas, deixa Deus mostrar o caminho, deixa Deus te dirigir, entra no plano de Deus, entra no descanso e deixa que Ele vai te conduzir para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes. Aleluia, amém? Lembre-se do seguinte, vamos lembrar daquela guerra contra os amalequitas? Quando você se esforça, o inimigo prevalece. Quando você descansa, Deus prevalece. Amém? É uma atitude interior. Você precisa se assentar com Cristo em lugares celestiais. E não se permitir levantar desse lugar para andar na preocupação, no estresse, porque é isso que o inimigo quer contra você. É isso que o inimigo pretende para a sua vida. Lucas 20, versículos 42 e 43, diz assim, Lucas cita aqui o Salmo 110. E ele diz assim, visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, isso é Jesus falando. E Davi cita assim, disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Pai a Jesus, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Gente, o processo aqui parece que está invertido, porque Deus deveria dizer ao Senhor ao meu Senhor, levanta-te, briga, luta, batalha, e depois que os inimigos estiverem arrasados, assenta-te à minha direita. Não, se assenta primeiro e só assista a Deus colocar os teus inimigos como estrado dos teus pés. Assente-se à direita, assente-se no trono de descanso, no trono da graça, e deixe Deus trabalhar, deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer os milagres que Ele quer fazer. João 14, Jesus disse, deixo-vos a paz, não qualquer paz, a minha paz, o meu shalom, eu deixo para vocês. Shalom, paz por dentro, paz por fora, vida próspera, abençoada, saúde, família integrada, família abençoada, a minha paz, o meu shalom eu deixo para vocês. E tem um complemento aqui, deixa eu aconselhar vocês, não se turbe, não se perturbe, não se estresse o vosso coração. Não deixe que o estresse tome conta e não se atemorizem com as circunstâncias. Creiam de maneira radical, Deus é por vocês, Deus é por nós, amém gente? Você sabia que o centro de um furacão é um lugar onde existe perfeita paz? Às vezes a gente usa essa expressão para falar, rapaz, tu não sabe, o problema do fulano piorou, agora ele está no olho do furacão, mas no olho do furacão não tem uma brisa, é um lugar de maior calma, é um lugar de maior paz. Você precisa se colocar nesse lugar, no meio do furacão você precisa se colocar no centro da vontade de Deus, você precisa se colocar no lugar de paz, no lugar de comunhão e paz, como a gente cantou aqui. Senhor, leva-me para um lugar de comunhão e paz, um lugar mais elevado, um lugar mais alto, leva-me para esse lugar, eu não quero ficar no raso, no lugar de estresse, de preocupação, eu quero ir para um lugar mais alto, um lugar de comunhão e de paz, de descanso, amém? Nós somos o templo do Senhor, a Bíblia não diz isso? No Antigo Testamento, é que você vai ver o templo, e a Bíblia fala de 2 templos, um móvel, que era o tabernáculo, e depois o templo fixo, que era o templo de Salomão, os dois
tinham a mesma característica, as mesmas divisões. Você tinha do lado de fora o átrio, depois a tenda em si, ou o prédio em si, ele era um retângulo dividido em duas partes. 2/3 da frente, o santo lugar. O terço final, o santo dos santos, separado por uma cortina. No átrio, qualquer um podia ir. Você, eu, sacerdote, sumo sacerdote, qualquer um podia ir. No santo lugar, só os sacerdotes. Qualquer sacerdote podia entrar. Tinha a mesa dos pães da propiciação, que tinham que ser sempre trocados. Tinha o menorá, que tinha que ser alimentado com o azeite. Tinha o altar de queima de incenso, que tinha que ser alimentado com incenso. Depois tinha o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Olha só a progressão. Você, o ser humano, é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. O corpo é o átrio. É onde existe movimentação, agitação, sacrifício, gente para lá, gente para cá, trabalhos, agitação. Mas só o sacerdote, não é qualquer um. O sacerdote podia entrar no santo lugar. O santo lugar é a alma. É a alma. Nesse lugar, só quem poderia entrar era o sacerdote para ministrar a Deus em adoração. Ou seja, a sua alma, ela não pode ser impregnada de coisas desse mundo, ela tem que ser impregnada de adoração a Deus constantemente, renovar a sua mente na palavra, para que ela esteja impregnada, e ali ainda existe movimentação, mas é menos do que do lado de fora. Mas o santo dos santos é o nosso espírito, é onde Deus habita. Ali havia calma, paz e silêncio pleno. Ali só uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. No seu espírito tem que reinar paz, descanso, pleno no seu espírito, que contagia. Na sua alma tem que haver prestação de serviço a Deus, prestação de louvor, de adoração a Deus. Do lado de fora, agitação, gente andando, gente trabalhando, gente falando, mas do lado de dentro, paz. Paz absoluta, descanso. Aleluia. Mateus 6, de 25 a 30, você conhece, eu conheço, todo mundo conhece o Sermão da Montanha. Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celeste as sustenta. Gente, é incrível que até no meio do asfalto você encontra passarinho ciscando. Até no asfalto o passarinho encontra comida, porque Deus providencia para eles em qualquer lugar. Se você continua lendo, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Será que você estressado vai conseguir? Não, eu vou me estressar porque eu quero um dia a mais de vida. Você vai ter um dia a menos. Porque o estresse vai te levar para o infarto, para o derrame, para uma montoeira de coisas. Quem é que pode, pelo estresse, acrescentar um dia ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, o homem mais rico de toda a história, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Zacarias, no capítulo 4, essa visão aqui é uma visão muito interessante. A gente não lê muito o livro de Zacarias, talvez você não saiba exatamente, mas deixa eu ler para você e explicar o que acontece aqui. Zacarias teve uma visão, não entendeu a visão, e a visão que ele teve foi um menorá, aquele candelabro de 7 pontas, aceso, e o fogo não se extinguia, porque em cada uma das 7 pontas do menorá, vinha do céu, vinha do alto, 7 tubos de ouro, da onde fluía óleo, da onde fluía azeite, que alimentava aquele menorá e não deixava que o fogo se extinguisse. Aí Zacarias, ele não entendeu a visão, ele falou: não estou entendendo essa visão. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse:
Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel, nesse tempo, ele era o governador de Jerusalém. Ele foi o cara que voltou de Jerusalém do cativeiro, e ele voltou para Jerusalém do cativeiro da Babilônia, e começou a construir, reconstruir o templo, e ele era agora o governador de Jerusalém. E aí Deus manda um recado através dessa visão de Zacarias para Zorobabel. E ele diz: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Todo mundo cita esse versículo. A maioria não sabe de onde vem. Não por força, nem por violência. Está escrito lá em Efésios, capítulo 3. Quem é Efésios o quê? Zacarias, no Antigo Testamento. Não por força, nem por poder ou por violência, não pela força humana, não pelo poder humano, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E o que ele diz que vai acontecer? Pela ação do espírito, não pela força do homem. Quem és tu, ó grande monte? Os inimigos, se você disser ao monte, aquilo que te impede de ser feliz, aquilo que é uma barreira, aquilo que é uma dificuldade, aquela enfermidade, aquele problema financeiro, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, a pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram e que veio a ser a pedra principal, Jesus a rocha, porque a pedra de remate, no meio a aclamações, ele colocará essa pedra no meio de aclamações, e as aclamações serão: haja graça e graça para ele quem? Zorobabel. Haja graça e graça para ele. Mas a visão era aquele menorá com 7 tubos de ouro. O que significa esses 7 tubos de ouro alimentando cada ponta do menorá com o azeite da unção? Significa que o 7 é o número perfeito, é o número da perfeição. Significa que Deus tem resposta e suprimento para cada problema que você possa enfrentar na vida, seja de ordem financeira, seja de ordem de saúde, seja de ordem de família, ou de qualquer ordem. Deus tem suprimento perfeito para você.